Essa mulher sobreviveu ao naufrágio do Titanic e o que ela contou chocou a todos. Durante uma entrevista para um programa de TV, ela conta que ainda era criança quando seus pais decidiram levar ela naquela viagem ao Titanic. Só que ela fala pouco antes de entrar no navio que havia sentido algo estranho, como se de fato ela soubesse que algo de ruim iria acontecer naquele dia. A mãe dela acabou não ligando para isso, até porque achou que era algo da cabeça dela. E quando o Titanic realmente colide com o iceberg, ela conta que estava dormindo na hora e acordou quando viu o desespero de sua mãe arrumando as coisas para entrarem nos botes. E quando ela foi para a parte de cima do navio, ela conta que ficou apavorada porque tinha muitas pessoas gritando e pedindo socorro. E do lado tinha um bote salva-vidas esperando elas para entrarem, onde tinha apenas mulheres e crianças. Só que seu pai acabou não entrando no bote. E ela conta que naquela noite foi a última vez que ela viu seu pai. Anos depois, durante a entrevista, o entrevistador pergunta para ela se ela era a favor de retirar o navio Titanic do fundo do mar. E ela disse que não. Até porque agora, o navio Titanic é o túmulo de diversas pessoas que faleceram tragicamente naquele naufrágio. E é lá que ele deve ficar até desaparecer por completo. Depois que conseguiram encontrar os destroços escondidos do navio Titanic, eles conseguiram recuperar diversos objetos incríveis e fascinantes que até hoje impressionam muita gente. Quando eles estavam explorando em volta do navio, eles conseguiram recuperar o violino de Wallace Hartley, que estava dentro de uma mala de couro ao lado do corpo de Wallace. E uma outra coisa que foi recuperada era uma carta escrita à mão por um passageiro chamado Alexander Oscar Hoverson. A carta havia sido escrita um dia antes do Titanic colidir com o iceberg e afundar no Oceano Atlântico Norte. Na carta estava escrito: "E se tudo ocorrer bem, estaremos em Nova York pela quarta-feira." E pesquisadores conseguiram recuperar o último menu de refeição que serviram no Titanic. E esse cardápio mostrava pouco mais de 40 opções de pratos. E eles encontraram uma bolsa feminina, um binóculo, um espelho, uma cédula de $1 muito antiga, um par de sapatos sociais e um biscoito da marca Spiller's Pilote, que por incrível que pareça, esse único biscoito chegou a ser leiloado por cerca de $15 mil. E todos esses objetos estão sendo expostos em um museu do Titanic. O que aconteceria se o navio Titanic não tivesse afundado? Por incrível que pareça, mesmo isso parecendo ser uma coisa boa, o naufrágio do Titanic acabou salvando muitas vidas no futuro. Com o impacto do navio ao iceberg, isso chegou a desbloquear diversos outros protocolos a seguirem, para que assim eles conseguissem evitar que os mesmos erros que aconteceu com o Titanic acontecessem no futuro. Além disso, sem o impacto gigantesco do Titanic, os navios ainda iriam continuar ignorando diversos riscos sérios, como adicionar uma quantidade favorável de botes salva-vidas, poucas comunicações e praticamente nenhuma outra segurança nos navios. E se não fosse pelo naufrágio do Titanic, outros navios conhecidos como Lusitania ou Britannic poderiam ter afundado com muito mais vítimas do que eles tiveram. Tanto é que depois do choque mundial do Titanic, pesquisadores desenvolveram os bulbos dos navios, que são feitos para quebrarem as ondas, evitando um forte impacto das ondas com o navio. E também, a partir daí, os navios começaram a utilizar botes salva-vidas suficiente para todos os passageiros, rádios e comunicações 24 horas por dia, e chegaram a incluir rotas mais seguras. Ou seja, precisou que um grande desastre acontecesse para que evitasse mais desastres no futuro. Todo mundo sabe que os destroços do navio Titanic estão nas profundezas extremas do Oceano Atlântico Norte. E por de fato já fazerem mais de 110 anos que os destroços do navio estão sendo consumidos por bactérias e pela pressão extrema no fundo do mar, isso torna uma tarefa impossível de tentarem retirá-lo do navio do fundo do mar, pois ele está a pouco mais de 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico Norte. Só que, por incrível que pareça, você terá uma nova chance de conseguir visitar o navio Titanic. Não o original, mas sim uma réplica idêntica do navio original do Titanic. Pois, por incrível que pareça, uma empresa chinesa está construindo uma réplica idêntica do navio Titanic de 1912. E segundo a empresa, o Titanic terá 270 metros de comprimento e 28 metros de largura. E terá como objetivo de atrair centenas de milhares de turistas para a região. Isso porque dentro do navio terá um salão de festa, teatros, piscinas e outras diversas atrações, todas incluídas no navio. E apesar de ser uma réplica totalmente idêntica ao navio original, a construção está sendo realizada em Daewing, e o navio ficará ancorado em um reservatório do rio Kijiang. Só que a data estimada para a finalização da construção do Titanic ainda não foi divulgada. O navio Titanic vai ser novamente construído. 100 anos depois da tragédia histórica do naufrágio do Titanic, um bilionário ousa recriar o RMS Titanic, exatamente como era em 1912. Em uma entrevista para um programa de TV, Clive Palmer, um magnata de mineração da Austrália, anuncia o Titanic 2.0, uma réplica fiel ao navio, porém muito mais moderna. Segundo ele, o navio Titanic terá 9 decks iguais ao original, 835 cabines, todas elas divididas por classes, escadaria principal, piscina, sauna e um restaurante da época. E como não poderia faltar, o Titanic também terá 4 chaminés icônicas, sendo 3 falsas e 1 real. Só que dessa vez,
ele irá colocar o número de botes suficiente para todos. Ele conta que os passageiros deverão se vestir de ternos e vestidos em 1912, pois o objetivo dele é de reviver a atmosfera do início do século XX, pois em junho de 2027, o Titanic 2 irá sair de Southampton, passando pelo Oceano Atlântico e seguirá para Nova York, exatamente como aconteceu há 115 anos atrás. E ele conta que pretende realizar tudo que o Titanic original não conseguiu fazer naquela época. Mas e aí, teria coragem de ir nessa viagem? Por que o Titanic é tão famoso se ele não foi o maior naufrágio da história? Por incrível que pareça, o naufrágio do Titanic não chega nem perto do maior naufrágio da história. Mas por que ele é tão famoso desse jeito? O maior desastre marítimo já registrado foi o do navio Wilhelm Gustloff, que aconteceu em 1945. O navio levava civis alemães fugindo da Segunda Guerra Mundial, quando foi surpreendido por 3 torpedos poderosos, lançados de um submarino soviético, o que consequentemente resultou em quase 9.000 vítimas. Tá, mas como a notícia dele não se espalhou igual ao náufrago do Titanic? A fama do Titanic só veio à tona por conta de vários outros motivos. Ele era o maior e o mais luxuoso navio daquela época, ele tinha um apelido de navio inafundável, transportava milionários, artistas e até operários, e o naufrágio aconteceu em sua primeira viagem de inauguração. E como não podia faltar, o sucesso que veio após o filme Titanic, dirigido por James Cameron, que transformou esse desastre marítimo em um romance dramático. Ou seja, o Titanic virou uma lenda não por ser o maior, mas por ser o mais glamouroso, trágico e cinematográfico da história.